Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio de Relíquias. Dessa vez eu tô com o Salvio. Muito prazer estar com você. É muito legal estar conversando com você por toda a sua trajetória, mas assim, acho que você tem muito a contribuir e entregar para as pessoas que estão assistindo a gente. Ô Gustavo, o prazer é meu estar aqui com você, um prazer grande estar falando com o seu público aí do Relíquias. Já pensou? Relíquias. Muito legal. Vamos nesse bate-papo aí, vamos falar de arbitragem. Só não vale perguntar quantas vezes eu errei, hein, Gustavo? Não vem nessa não, que eu não vou falar se eu errei. Pode Que time ficar. você torce, Gustavo? Eu sou corintiano. É, eu prejudiquei seu time algumas vezes, mas ajudei também, viu? Enfim, aqui para perguntar, principalmente, hoje você é comentarista, faz parte do time de comunicação sobre o esporte. E assim, eu queria saber se você acha que isso vai ser algo comum daqui para frente, alguns árbitros vêm se tornando comunicadores e como você enxerga essa posição para ex-árbitros, por exemplo? Pô, muito legal isso, bacana que a gente está aqui na faculdade, aqui a gente exatamente tratar com a turma de comunicação, com a turma de jornalismo, né? É lógico que não é conquistar o espaço, trazer o espaço de ninguém, né? Eu gosto de citar, sempre quando eu troco nesse assunto, Gustavo, qual a origem do comentarista de arbitragem, né, na televisão brasileira, na comunicação brasileira, né? É lógico que no passado sempre teve alguns famosos que sempre atuaram, né? Mas a origem mesmo é o Arnaldo César Coelho em um jogo Brasil e Chile. Teve um jogo Brasil e Chile, onde teve uma polêmica, o Chile cobrou uma falta rápida dentro da pequena área, em cima da linha, e a transmissão do jogo, esse jogo eliminatório de Copa do Mundo, ficou muito confusa, achando que o árbitro fez errado, que o árbitro não tinha feito, e no dia seguinte o Arnaldo César Coelho foi chamado na TV Globo para dar uma entrevista e ele esclareceu o lance. E dali ele recebeu o convite do então Armando Nogueira, esse sim um grande comunicador, um grande gestor de comunicação, para que ele fizesse parte do quadro de comentarista de arbitragem, né? Então, respondendo para você, o papel do comentarista de arbitragem é exclusivamente trazer a experiência do dentro de campo, o que aconteceu no campo, para falar para o público, para falar para o telespectador, para falar para o ouvinte, que situação que tem que fazer ali, o que tem que ser tomado de decisão. E o mais importante, é o que eu penso, o comentarista de arbitragem é aquele coadjuvante. Numa transmissão, tanto de rádio, quanto de internet, quanto de televisão, você tem lá o narrador, que é o importante, você tem os comentaristas e você tem o repórter. O comentarista de arbitragem é se tiver uma pauta, se tiver uma matéria no jogo. Tem jogo que não precisa nem se comunicar, não precisa nem falar, porque o telespectador, o ouvinte, entendeu tudo o que aconteceu. Pô, legal, mas assim, você como um comentarista de arbitragem já muito consagrado e muito admirado por muitas pessoas, inclusive eu acho isso muito, muito bacana, porque tem muitos comentaristas de arbitragem que, se você vai abrir a internet, você vai ver em vários lugares eles sendo xingados ou não, eu dificilmente vejo isso sobre você, e eu queria saber se para você você consegue se considerar uma referência, não só para os árbitros, que um dia pensam em ser comentaristas ou comunicadores também, mas para o público em geral. Aí eu vou agora bater forte, pode? Pode. Eu fui numa aula inaugural de um curso de árbitros de futebol. Estive lá, era uma aula inaugural, começando aquele curso, eu fui convidado pelo diretor da escola de árbitros, falei assim, é a primeira aula. E aí, quando teve a aula inaugural, uma aluna do curso de árbitros se encostou em mim e falou assim, puxa, muito legal te conhecer, o meu sonho é ser comentarista de arbitragem. Aí eu olhei assim para aquela aluna e falei, não pode ser, você está no lugar errado, vai para a faculdade fazer comunicação, vai fazer jornalismo. Uhum. O sonho de quem entra na escola de árbitros nunca pode ser comentarista de arbitragem. Uhum. O sonho de quem entra na escola de árbitros tem que ser bandeirar, apitar ou ser VAR da final da Copa do Mundo. Uhum. Pensar em ser comentarista de arbitragem tem que ser depois de uma carreira. Qual a carreira que eu tive? É uma transição de carreira, não pode ser a origem. Sim. E aí ela ficou toda assustada quando eu falei isso, né? Você está no lugar errado, vai fazer comunicação. Aqui, seu sonho, na primeira aula, tem que ser, eu quero me espelhar em árbitros, eu quero ter uma bela carreira. E aí sim, é uma transição de carreira, é uma opção a mais, como foi para mim. Mas, tipo, para essas pessoas que já estão como árbitros hoje, só que, por exemplo, tá em fim de carreira e pensam, pô, em fazer essa transição também, você vê essa transição de que forma e essas pessoas que te enxergam como um espelho nessa posição, por exemplo? Hoje na televisão brasileira, na mídia, em rádios, tem
excelentes comentaristas, né? Você tem árbitro de Copa do Mundo como o Carlos Simon comentando, você tem o Paulo César de Oliveira, Leonardo Gaciba, Nadine Bastos que comenta, Renato Arruel, você tem grandes comentaristas, o ex-árbitro mais antigo ainda, Oscar Roberto Godoy, que é jornalista formado, Carlos Simon é um jornalista formado, né? Então assim, existe um mercado, mas não é um mercado para todos, não é tudo, né? E alguns árbitros já em fim de carreira me perguntam como que é essa transição, como que é passar para lá. Não tem outro caminho que não seja se capacitar. Não dá para sair do campo e ir lá e falar o que estava acontecendo. Tem que entender o que é público, tem que procurar mais informações, tem que ir lá fazer cursos, se preparar. Eu quando comecei a trabalhar, até dizendo como que isso aconteceu comigo, né? Eu fui dar uma entrevista na ESPN para o Paulo Calçade, é um programa que o Paulo Calçade tinha, e me chamou para dar uma entrevista como essa aqui que eu estou com você, né? E aí depois da entrevista, o então diretor na época da ESPN, o João Palomino, me abordou e falou assim, pô, queria conversar com você. Anotou meu telefone, marcou um almoço e aí me chamou para trabalhar em televisão. Então a minha transição aconteceu assim, eu nem pensava, mas depois de uma entrevista eu recebi o convite para ir trabalhar na Copa de 2014. Aí aquilo me despertou, Gustavo. Falei, puxa, eu vou fazer uma coisa que é diferente, não estou acostumado, né? Aí eu fui fazer curso de rádio e TV. Eu fui ao Senac, procurei o Senac, que é uma escola sensacional lá na Lapa, o Senac Cipião. E aí fui fazer rádio e TV, para entender o que é público, entender o que é comunicação, o que é passar informação. Não adianta só o campo, também tem que se preparar. Eu acho muito importante você falar que tem que se preparar, porque é muito importante, no momento que você está transicionando de uma carreira para outra, é muito importante você ter uma noção de que a forma que você tem que falar, como você tem que falar. Aí puxando essa questão de como falar, hoje a comunicação vive uma transição também, essa questão da internet está muito junto com a TV, ou até a própria internet tem um papel de TV para muitas pessoas. Como você enxerga a comunicação hoje com uma pessoa que já está no ramo desde 2011? Assim, a comunicação hoje é se adaptar ao mercado, se adaptar ao que o público quer. Essa adaptação, o passado, ele pode ser uma experiência. O passado não é referência. Antigamente eu fazia assim. Se você fazia assim, agora você tem que mudar. Eu tenho experiência porque eu passei por isso. Então, essa adaptação, tomar ciência do que está acontecendo, qual o linguajar, o que o público quer ouvir, o que o público quer de informação, isso é necessário. Isso é diário. É para comunicação, é para quem é advogado, é para quem é médico. Imagina quem é advogado não for trabalhar com inteligência artificial hoje com IA. Imagina para quem é médico, cirurgião, não for entender como que é fazer uma cirurgia só por computação. Então, assim, se não se adaptar a esse momento, vai ficar fora do mercado. Isso todas as profissões. E a comunicação também. Diariamente se adaptar. Participar de eventos, participar de congressos, aprender sempre e se transformar a todo momento. Bom, muito legal. Você que, por conta da sua experiência, já chegou a trabalhar em canal fechado, hoje você está de novo num canal aberto. Essa versatilidade de um canal fechado para um aberto, teve muito essa discussão, acho que na Copa de 2022, essa discussão rolou muito de que qual é a forma de você falar para a internet, qual é a forma de você falar para um canal fechado, qual é a forma de você falar para um canal aberto. Algumas pessoas defendiam que você tem que falar de um jeito para o canal aberto, você tem que falar de um jeito para o canal fechado. Você concorda com essa afirmação? Como você se posiciona em relação a isso? Eu concordo sim com essa afirmação. São públicos diferentes. Qual é o público que você está falando? Com que público você se comunica, né? Eu tenho um grande conhecedor da comunicação, jornalista brilhante que trabalhou em imprensa escrita, trabalhou em TV aberta, trabalhou em TV fechada e hoje trabalha lá comigo na Record, que é o Maurício Noriega, professor e tudo mais. E ele trabalha na rádio Transamérica e trabalha na TV aberta, que é a TV Record. E sempre eu quero conversar com ele e aprender isso. Como que você se prepara, como que você se adapta, como que eu vou conversar com o público da rádio que não tem a imagem e eu tenho que me comunicar com ele? Como que eu vou me comunicar com o público da TV aberta, que é um público diferente da TV fechada, que é uma TV só de esportes, um público que paga ali para ter e já conhece o esporte, já conhece o produto, já conhece o negócio, e a TV aberta não. É muito interessante, porque lá na TV Record tem o programa Balanço Geral, do grande Passaia, né, que é um grande comunicador, então tem um Balanço Geral e ele tem o público dele. E lá ele tem o público dele e nós criamos lá um quadro chamado VAR do Balanço. Então a gente tem que se comunicar, trazendo
lances de arbitragem da várzea com esse público do Balanço Geral, que a maioria são mulheres que estão ali à tarde assistindo o programa da TV Record, e a gente tem que achar uma forma de se comunicar com elas, que ali é um público diferente. Lógico que tem homens, mas também tem mulheres. Então, assim, eu acho fundamental isso que você falou, que na comunicação você entenda quem é seu público. Eu vou dar uma palestra em um evento corporativo como eu costumo ir, e lá tá só gerentes, gestores, diretores da empresa. É uma linguagem. Eu vou dar uma palestra numa categoria sub-17 ou sub-15 sobre regras de futebol. É outra linguagem. E te falo, muitas vezes eu vou em clubes dar palestras para jogadores, e aí eu dou palestra para o sub-17 e no mesmo dia eu dou palestra para o profissional. Eu não posso falar do mesmo jeito. Eu tenho que mudar a abordagem e a minha linguagem. E a comunicação é assim também. Pô, muito importante, é muito legal você falar isso no sentido, mas mudando até um pouco do sentido para um lado mais relacionado à arbitragem. Você chegou a falar do VAR, do balanço, que é muito interessante, mas agora falando do VAR em si, no jogo profissional. Muitas pessoas vêm fazendo essas críticas que o VAR funciona, não funciona, e você, quando ele foi implementado, você foi um dos que defenderam a implementação dele, e eu queria saber sua opinião sobre o VAR atual, como você vê esse VAR, por que principalmente na temporada atual que nós estamos, ele é tão criticado, por que você vê isso acontecendo, em que sentido você vê essa opinião? Eu sou crítico também. Sim. E sou apaixonado pelo VAR. Então, a gente tem que avaliar o seguinte, eu acho que todos nós temos que ser a favor do VAR. Todos nós. Não tem outro modelo sem o VAR. Não dá para ter outro modelo sem o VAR. Nós podemos ser críticos à forma de atuação, a forma que é utilizada, o protocolo, as intervenções, o tempo, isso sim. E aí, Gustavo, me permite, eu fui árbitro sem VAR. Aquele modelo de arbitragem, um ser humano no campo para decidir esse esporte que é tão paixão, muito mais paixão do que razão, não cabe mais. Além de paixão, o futebol é um esporte de altíssimo investimento e não pode um ser humano sozinho trazer um prejuízo com um gol de mão, trazer uma interferência no resultado. Não tem condições fisiológicas de um único ser humano olhar tudo aquilo e tomar decisão. Então a gente tem que achar uma solução. Eu gosto de dizer o seguinte, eu atuei e a FIFA sempre tentou achar uma solução para esse problema, e eu passei por essa fase, porque o árbitro de futebol, ele surgiu em 1863, era outro mundo, era outro modelo de esporte, e ficou isso mais de um século, que é falido, isso não existe mais. Aí existe um problema, a FIFA, você é jovem e não sabe, mas a FIFA foi tentar buscar uma solução. Nos anos 2000, a FIFA colocou 2 árbitros em campo. Um árbitro não dá conta. Colocou 2 árbitros. Eu participei dessa experiência. Foi o futebol brasileiro e o futebol italiano. A FIFA queria colocar 2 árbitros. E achou melhor não, porque estava dando problemas com 2 árbitros. Aí depois, o público pode pesquisar. Nas eliminatórias da Copa para a Alemanha, a Irlanda foi eliminada da Copa do Mundo com um gol de mão do Thierry Henry. França e Irlanda. E o árbitro estava bem posicionado, claramente correto, só que ele cometeu um erro grave, que interferiu numa classificação. Depois disso, a FIFA fez uma experiência, um árbitro atrás de cada gol. Porque se tivesse um árbitro no França e Irlanda, o árbitro teria visto o gol de mão do Thierry Henry. Aí colocou um árbitro atrás de cada gol e o árbitro no campo para decidir, porque o problema ainda existia, então tinha que achar essa solução. E aí fez testes, experiências, não deu certo, porque aquele cara ficava ali parado. Aí vi que tomar uma decisão não estava ativado. A FIFA acabou com isso. E aí veio a discussão da tecnologia. E aí me permite essa introdução, né? Na Copa aqui do Brasil de 2014, teve um problema grave que é chave para colocar o VAR. Né? É importante todo mundo pesquisar. A mordida do Suárez no Chiellini. O jogador uruguaio morde o jogador italiano. E no dia seguinte, a FIFA dá uma punição severa para o jogador uruguaio. Tira a credencial dele, expulsa ele, tudo isso na canetada, porque o árbitro não mostrou cartão vermelho. O árbitro em campo estava bem posicionado e não viu. O mundo viu e o árbitro não. Aí a FIFA puniu. E ali começou uma discussão. Se olhasse a imagem teria expulsado o Suárez. Tanto é que depois de 2014, e aí em 2016 que foi implantado o VAR,
como experiência e oficial em 2018 na Copa seguinte. E aí o jogador deixou de ser punido pela canetada e pela imagem, ele passou a ser punido direto pelo árbitro com cartão, né? E aí encontrou a solução. Eu sou totalmente favorável ao VAR, posso ser crítico à forma como ele é utilizado. Acho que essa questão da crítica de como ele é utilizado, eu penso muito que o início dessa questão da tecnologia vem junto com aquele erro da Copa de 2010 no gol Do Lampard. Do Lampard. Inglaterra. Sim, acho que a Inglaterra e a Alemanha, que a bola entra, bate na travessão e entra e eles não dão o gol. Acho que a partir desse momento aconteceu muito da tecnologia ser valorizada, ser colocada em campo. Mas sobre essa questão da forma que o VAR é utilizado, você também sempre defendeu muito a profissionalização de árbitros. Por que você acha que ela ainda não aconteceu no Brasil? Por questões políticas e por interesses, né? Importante a gente dizer aqui que a CBF é a única confederação no mundo que não tem árbitros. Os árbitros são das federações, onde as federações, as 27 federações, emprestam para a CBF para apitar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, importante, muita gente fala de profissionalização. O árbitro de futebol ele é profissional, porque ele se dedica, ele treina, ele se prepara, vai lá, trabalha e recebe, e é remunerado. O que a gente tem que discutir? Qual a relação jurídica do árbitro com a entidade? Qual a segurança que ele tem para exercer aquela profissão? Ele não tem um contrato, ele não tem nada. A grande diferença, Gustavo, se permitir de forma bem simples, fora do Brasil, existe o mesmo modelo que aqui na Inglaterra, na Europa, existe, na Argentina. O árbitro se dedica ao futebol. Na hora vaga, ele é um contador, ele é um advogado, ele é um dentista, ele é dono de um restaurante, na hora vaga. Aqui no Brasil, é o inverso. O árbitro trabalha no banco, trabalha na empresa, na hora vaga, ele vai apitar um joguinho, Corinthians e Palmeiras, entendeu? Na hora vaga, ele vai fazer um bico. Isso que tem que ser invertido. O árbitro tem que ter segurança. Eu tenho um contrato, eu tenho remuneração, e eu tenho meu trabalho. Pô, na hora que eu tiver um horário vago, eu posso ter uma outra atividade, mas eu vou me dedicar principalmente ao futebol. Sua pergunta, por que isso ainda não é feito? Por falta de vontade política das entidades. As entidades precisam fazer isso urgente. E quem tem que fazer é a entidade maior, a CBF. Vamos destacar que a Federação Paulista de Futebol iniciou um projeto que é sensacional. No ano passado ela pegou 13 árbitros, jovens potenciais árbitros, remunerou por mês e colocaram se dedicando exclusivamente à arbitragem. Alguns apitaram já esse Campeonato Paulista esse ano, até a final da Taça São Paulo de Júnior foi apitada por um árbitro que é profissional. E na semana passada a federação fez o segundo grupo, mais 12 árbitros, recebendo mensalmente, indo para jogos e se dedicando primeiramente ao futebol, segundo plano outra atividade. Essas iniciativas são importantes, mas é necessário que a CBF faça. Claro que é muito importante que a CBF faça, muito legal o projeto que a federação vem trazendo, mas pensando, bom, vamos supor aqui, o árbitro conseguiu ter essa questão de ter uma dedicação maior para o futebol e não para outras situações, outros trabalhos. A partir do momento que isso acontece, você vê como a arbitragem no Brasil aconteceu, pensando, claro, num momento subjetivo, num e se, claro que a gente quer muito que isso aconteça, para que a arbitragem melhore no Brasil, mas supondo que tenha acontecido, como que você vê a partir do momento que aconteceu? Você costuma ir na arquibancada, torcer pro seu time? Sim. Aonde você costuma ir? Eu vou em Itaquera. Você costuma ir lá na Neoquímica Arena, Sim. né? E você deve xingar o árbitro. Bastante. Exatamente. Bacana a sua pergunta e importante isso. O fato de ser dedicação exclusiva, o fato de se dedicar exclusivamente, ser profissional à arbitragem, não significa que lá da arquibancada você vai deixar de xingar o juiz. Não significa que lá da arquibancada você não vai ver mais erro de arbitragem. Vai continuar tendo erro. Isso é importante falar. O que acontece? Vai reduzir os erros. Com certeza os erros serão reduzidos. E tem uma diferença grande, Gustavo. Erro de arbitragem e arbitragem ruim. Você já viu o erro de arbitragem? Você já viu a arbitragem ruim? Inglaterra e Alemanha na Copa de 2010 teve um erro de arbitragem. A bola bateu dentro. Mas foi uma arbitragem boa. Lógico que ali interferiu. Como que eu posso achar que não é uma arbitragem boa, né? O árbitro não apitou mais. Mas você não viu o jogo com arbitragem ruim. O árbitro uruguaio que apitou aquele jogo, Jorge Larrionda, apitou bem o jogo. É diferente. Erro de arbitragem ruim. Mas o ponto-chave dessa mudança
Não é você na arquibancada não reclamar mais do árbitro. Uhum. O ponto-chave chama-se reter talentos. Eu conheço muitos árbitros com potencial extraordinário que ele chegou e falou, eu vou ficar aqui, que eu não tenho segurança nenhuma, estou recebendo uma promoção no banco, estou recebendo uma promoção no veículo que eu trabalho, jornalistas que fizeram curso de árbitro, falaram, cara, eu vou ser gerente de redação, vou ser chefe de redação, e aí eu não posso mais apitar. Que decisão que essas pessoas tomaram? Nunca foram para o futebol. Essa decisão foi para a sua atividade profissional. Você é diretor de uma escola, estou sendo promovido. Eu era professor e árbitro de futebol. Agora eu vou ser diretor da escola, vamos conseguir viajar. E aí? Continuo como professor ou vou ser diretor da escola? Estou te falando, Gustavo, que eu vi muitos fazendo isso e optou pelo caminho fora do futebol. Por quê? Não é porque não gosta de ser árbitro, é porque eu não sentia segurança. Se eu me lesionar, eu não ganho. Se eu deixar de marcar um pênalti, eu sou punido e não vou ganhar. Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minha casa para cuidar. O que esses profissionais fizeram? Foram para a sua atividade profissional. E aí o futebol perdeu, sim, muitos que eu conheci. Inúmeros talentos, porque não tem uma segurança jurídica e não tem uma segurança financeira. Tem que ter. Tem que ter. É realmente muito importante. Eu acho que é esse tipo de situação que as situações que você citou aqui, elas definitivamente não vão acontecer caso essa questão seja melhorada. Mas muitas críticas foram colocadas à CBF nos últimos anos, nas últimas situações que vem acontecendo. Mas hoje a gente tem um novo presidente na CBF. Acho que alguns criticaram a forma que aconteceu, por que aconteceu, mas acho que isso acho que isso fala muito até sobre a própria CBF. Mas eu quero saber como que você vê esse novo presidente. Ele falou muito sobre novas propostas, ele falou de futebol feminino, ele falou sobre a questão de aumentar os estaduais. Quero saber qual é a sua opinião em relação ao novo presidente da CBF. A forma como foi eleito é duvidoso para todo mundo, do Samir Chaldé, né? A forma como ele foi eleito. E nós temos um passado, um histórico de gestões da CBF caóticas. Todas, né? A forma como os presidentes da entidade foram destituídos, né? Com Polícia Federal, com problema de assédio, com problema de falsificação de documento para eleição. Então isso é muito ruim para o futebol brasileiro, isso é muito ruim, afeta todos, né? Então assim, respondendo você, o que eu espero? Que seja uma gestão técnica, capacitada e que não seja uma gestão política. Não pode ser uma gestão política no futebol. A CBF é uma entidade privada e aí amplamente divulgado, maior que várias empresas no país, com receita anual em torno de 2 bilhões de reais. Então, essa entidade tem que tratar o futebol com carinho, com seu desenvolvimento, com sua capacidade e de forma técnica. Agora, falando assim, da forma técnica, e você chegou a citar o quão importante é o VAR, mas novamente, essa temporada, principalmente, muitas críticas envolvendo o VAR aconteceram. Acho que teve um jogo do Grêmio, que uma falta foi dada para o Kahneman, que muita gente discutiu que não aconteceu, e os áudios do VAR foram vazados, e aí tem toda aquela discussão, nossa, como é que ele pensou isso, por que ele pensou isso? Esses erros que acontecem muitas vezes no VAR, como você enxerga eles assim? Porque acabam, às vezes, para quem vê de fora, até quem trabalha com comunicação, você vê e fica, como é possível ele ter tomado essa decisão, sabe? É importante isso, assim. O mais importante é o gestor ter a certeza de que tem erro. Qual é o grande problema hoje na CBF e na gestão da arbitragem? A gestão da arbitragem entender que não tem problema. A gestão da arbitragem precisa entender que isso é um problema, eu tenho que resolver. O mundo do futebol precisa entender qual é o erro e qual é a ação que está sendo feita para resolver isso. Isso não é claro, isso precisa ser claro. A gente tem que falar uma parte positiva também da CBF, né? A CBF é uma das poucas entidades que tomou a decisão e que divulga esse áudio, né? Torna público o que o árbitro de vídeo conversou com o árbitro de campo. Isso é bom para nós. Sim. Mas ela também tem que pegar isso como uma forma de capacitação e de treinamento. Quando eu escuto vários áudios, Gustavo, eu escuto e falo assim, ainda bem que é VAR. Porque se fosse controlador de voo, de aeroporto, o avião ia cair, né? O avião ia cair, ainda bem, porque aquela comunicação ali, quando a gente começa a ouvir, né? A gente fica e fala assim, não é possível que estão se conversando, estão tomando decisão.
que é uma bagunça. Nossa, total. Só que essa bagunça total, a gente já está vendo há vários anos, tinha que ter melhorado. E aí o que que é? Procurar um curso de comunicação, procurar um curso de diálogo. Como que funciona a comunicação nesse caso? Ela tem que ser precisa, rápida, objetiva e curta, né? A gente vê uma palestra dentro de uma cabine que é incompatível, né? Vou repetir, se fosse controlador de voo, o avião ia cair, né? E então não pode. Só que não é controlador de voo, é VAR de futebol. E aí os pênaltis acontecem. Interessante você falar sobre essa questão de tem que ter uma velocidade maior, mas sim uma comunicação mais clara, talvez, até para o próprio árbitro entender, porque acho que naquele momento que ele tá no meio da bagunça, ele tá na emoção, um monte de gente gritando para ele, e às vezes quando chega para você conseguir conferir alguma coisa, e estão gritando com você também no áudio, por exemplo, e você acha que às vezes até fica um pouco mais confuso. A comissão de arbitragem atual tomou uma decisão que talvez o telespectador não tenha percebido, talvez você não tenha percebido. Ela passou a seguinte instrução ao árbitro de campo: não ir do campo à cabine do VAR correndo. Essa é uma nova instrução recente. É para o árbitro de campo ir para a cabine andando lentamente, para se oxigenar, para respirar, para ouvir melhor e quando chegar ao monitor, está preparado para analisar o lance. Porque se vai correndo, a frequência cardíaca estava em alta, chegava lá para analisar um lance, não estava apto ou em condições físicas de ver uma imagem, né? Então essa foi um pedido para tentar minimizar isso. Ainda não deu resultado. Mas sim, até olhando mais para a questão de comunicação, por exemplo, hoje, que nem eu falei antes, você é uma referência para muitas pessoas, só que é muito, muito legal ver isso, porque é que nem você falou, os árbitros são normalmente muito xingados. Acredito que você tenha sido muito xingado durante sua carreira de árbitro. Comentarista também. Mas quando você vê essas pessoas, você tem dessa admiração, você entendeu de que forma, porque como você enxergou isso acontecendo, mais ou menos? Falando especificamente disso. É lógico que, por exemplo, tem que fazer um divisor de águas. Eu tinha amigos que trabalhávamos juntos, né? E eu passei a comentá-lo. E é uma opinião mais crítica do que elogiosa. Essa é uma função que você não tem que ficar só elogiando, né? Tem que ser crítico, porque o telespectador, o torcedor, quer ouvir a opinião daquela tomada de decisão. Então, é saber separar a função. Hoje, eu não estou mais lá no campo, eu não sou mais... Eu posso continuar amigo dele, mas hoje eu tenho um papel profissional e respeito ao público. O público está acima de qualquer amizade, né? Tanto para você quanto para todos do jornalismo, né? Quando você vai fazer um jornalismo. Eu tenho que saber separar isso. Se não souber separar, não vai seguir na carreira. Eu já tive alguns colegas que vieram trabalhar e falaram, não, isso não é para mim porque eu não consigo ficar fazendo aquele ponto crítico. Esse divisor de águas é fundamental. Perde os amigos? Sim, perde os amigos. Os amigos deixam de te procurar, mas eu tenho que falar para eles, é o meu trabalho, hoje esse é o meu papel, eu tenho que me comunicar. Paciência se ele pensa assim. O grande problema para a gente, sabe qual que é? Quando a gente elogia e dá opinião positiva, e aí os amigos voltam, sabe? Nossa. Não pode. Na crítica não e no elogio se aproximar. É o nosso papel, tem que ser crítico. Agora, falando, por exemplo, hoje você não comenta só de arbitragem, você fala também criticamente de vários temas dentro do futebol. Para você foi uma transição isso também, de não falar somente de arbitragem, falar do futebol, não do futebol em si, mas tipo uma opinião relacionada a uma outra coisa, a uma outra situação, por exemplo? Tudo isso depende de qual é o trabalho que você está fazendo, né? Se você tem a participação em um programa editorial que seja, e ele é longo, ele é grande, e estar presente nesse programa e não tem pauta arbitragem, você não pode ser figurativo. Então, é necessário você também externar a opinião e fazer seus comentários e entender do assunto. Isso é necessário. Agora, existem outros modelos que só quando tem a pauta, programa curto, você vai entrar e vai falar. Então, depende de qual é o veículo e qual é o produto. Mas aí para ser um produto, para dar esse tipo de opinião, é o que você falou, tem que se preparar. Se não se preparar, não adianta. Acho que uma coisa interessante que você falou que você, é claro, porque jornalista é muito criticado também,
mas, claro, de uma forma diferente daquele que é o árbitro e foi criticado por um lance ou qualquer coisa do tipo, principalmente de maneira mais passional. Só que, principalmente hoje que você, atuando como comentarista, você vê algumas críticas na internet também. Como que você enxergava como árbitro essas críticas e como você enxerga como comunicador essas críticas? Muito bom. Isso é fundamental. Tanto para o árbitro que está na ativa, quanto para nós que estamos na comunicação, né? É lógico assim, não, vou fechar os olhos para a crítica e não vou ver nada. Não vou dar atenção. Não, tem que dar atenção sim. Tem crítica construtiva. Crítica construtiva é para a gente melhorar. Eu vou te falar como árbitro de futebol. Antigamente tinha o jornal Lance, que saía na banca de jornal, hoje ele tem só digital, né? Uhum. E foi o primeiro jornal que começou a dar nota para o árbitro. E eu usava esse jornal. Eu tinha um recorte de um jogo que eu apitei, onde o jornalista, eu até, se eu não estiver enganado, até acho que um deles foi a grande Marília Ruiz, né? E aí eu tinha um comentário que era assim: árbitro, salve Spínola. Nota 1. Foi o pior do jogo, atrapalhou o jogo, deixou de marcar um pênalti, deixou de expulsar. E eu tinha outro recorte. Árbitro, salve Spínola. Nota 8. Conduziu bem o jogo, controlou o jogo, pênalti bem marcado e expulsou corretamente. Então eu tinha esses dois que eu recortei e colei em uma folha de papel sulfite. E eu deixava assim sempre para mim. Quando eu optava bem, que todo mundo me elogiava, eu gostava de ir lá e olhar aquela crítica que eu tirei nota 1. Uhum. Quando todo mundo me criticava que eu tinha apitado bem um jogo, eu ia lá e olhava aquele elogio da nota 8, e aquilo para mim era uma técnica que eu usava. Eu poderia ser o 1 e eu poderia ser o 8. O importante era eu me capacitar e estar melhor. Então eu tratava a crítica sabendo que eu poderia ser melhor. E quando eu era elogiado, eu sabia que eu poderia ser pior. Então era uma forma que eu tinha comigo. Como comentarista, não tem nota do comentarista, mas tem muitas críticas, não tenha dúvidas. E o que acontece, né? Numa transmissão, eu como comentarista de arbitragem, não posso ficar em cima do muro. Eu não posso narrar o lance, eu não sou narrador. O narrador pergunta, e aí, salve Spínola, o que foi? Olha, o Gustavo entrou na área, abriu o braço e a bola bateu no braço dele. Eu não decidi. Isso não é meu papel como comentarista de arbitragem. Uhum. Eu posso narrar, mas eu tenho que opinar. O Gustavo entrou na área com o braço aberto e isso é pênalti, tem que ter marcado pênalti. Uhum. Mudou, né, o comentário. Os torcedores do Gustavo vão me criticar. E os torcedores do outro time vão me elogiar. Então eu tenho que saber isso. Esse elogio é como era a nota 1 e a nota 8 lá que eu tinha no lance. E essa crítica também. Eu tenho que entender como está sendo a crítica e pegar a crítica construtiva. E me corrigir e melhorar. Isso todos os profissionais têm que fazer a todo dia. Acho que uma coisa sobre essas críticas assim, é algo que pode até parecer interessante, porque por conta de um dia você já ter sido árbitro, eu queria saber se em algum momento, dentro da sua carreira de comunicador, chegou um momento que a sua carreira como árbitro interferiu na sua carreira de comunicador com uma crítica ou com algum torcedor falando, você já criticava meu time, aí você também prejudicou e é isso. Ou algo assim parecido que já tenha acontecido com você. Imagina, com frequência acontece isso. Você vai querer o que dele? Ele falou que foi pênalti no Gustavo. Mas olha aqui o pênalti que ele marcou já contra o time há tanto tempo atrás, né? Essa comparação sempre existe, né? Assim, não é fácil lidar por isso, né? Hoje nós temos muitos problemas de vários profissionais, de todas as áreas, da comunicação também, árbitros de futebol, que precisam fazer terapia, precisam fazer tratamento para lidar com essa crítica, né? Mas é importante que as pessoas, em toda atividade profissional, se fortaleçam para entender o que é essa crítica, né? Importante é usar isso como forma de se capacitar melhor. Isso acho que é fundamental, usar para se capacitar. Mas muitos não conseguem superar e acabam sofrendo demais e perde. É um problema até de saúde. É verdade. Mas quando você chega e você fala, por exemplo, quando você entrou para Globo, por exemplo, chegou em um momento que a internet, algumas pessoas caíram falando que não era para ter mais essa questão do árbitro comentando um jogo, por exemplo. Teve uma época que isso ficou muito presente.
Eu, por exemplo, acho que não. Tipo, eu acho errado essa opinião. Acho que é importante você ter um conhecedor máximo daquela situação. Só que tem muitas pessoas que discordam até da minha opinião e discordam que deveria ter. Por que que você acha que essas pessoas discordam e por que que você acha importante que tenha um árbitro, por exemplo, em uma transmissão? É, ótima pergunta e é um ótimo debate, né? Eu acho que a Globo cometeu um erro grave, que foi querer colocar o comentarista de arbitragem com uma importância que não era necessário, né? Criar um modelo de central do apito, e vou chamar central do apito, e aquilo colocou sempre martelando na cabeça do público como se a central do apito era a solução de todos os problemas e não é. Uhum. Tem muita gente que discorda da decisão da opinião do comentarista de arbitragem. E aí eu acho que onde tiveram-se sim muitas críticas, né? E é importante, Gustavo, eu falo o seguinte, eu optei quase 900 jogos profissionais. 500 jogos não precisava de árbitro, qualquer um apitava. Porque o jogo se resolve, o jogo se decide. O jogo de futebol é tão bacana porque ele é inédito. Uhum. Né? Você não sabe o que vai acontecer no próximo jogo. Pode acontecer como não pode acontecer. A mesma coisa o árbitro. Você pode ir lá e não acontecer nenhuma jogada dentro da área. Você pode ir pro jogo e acontecer aquela jogada da falta em cima da linha, dentro da área ou fora da área. Acontecer 4 pênaltis, né? Uma grande tomada de decisão. Então aí realmente você se depara com grande necessidade. Eu gosto de citar o exemplo do Cruzeiro de 2003, que foi o super campeão da Tríplice Coroa, né? Aquele timaço do Cruzeiro de 2003. Sabe o que eu falava para os bandeirinhas quando eu ia apitar o jogo do Cruzeiro, em 2003? Falava para eles assim, ó, importante aqui, ó, nós não atrapalharmos o jogo. Deixa o jogo seguir sozinho, a gente apita para lá, apita para cá, terminando o jogo a gente vai jantar, não vamos atrapalhar o jogo. Por quê? Os caras eram tão bons que eles resolviam o problema. Você podia marcar um pênalti contra eles errado. Eles não reclamavam, eles iam lá e faziam 3 gols, faziam 4 gols. Entendeu? Então, quando você apita um time de superioridade técnica muito maior do que o outro, dificilmente você tem problema para apitar o jogo. O problema é quando você apita um time com 2 times muito igual tecnicamente. Aí cria dificuldade para o árbitro de futebol. Estou trazendo tudo isso para trazer para o comentarista de arbitragem. Você pode ir para um jogo, em 90 minutos, a pauta arbitragem foi 0. O jogo não teve um gol anulado, não teve um pênalti, não teve nada. Qual é a função do comentarista de arbitragem? Se resguardar. E muitos jogos isso acontece. Tem jogo que não, que tem muita pauta. Tem 4 pênaltis, tem 5 pênaltis, tem gol anulado, tem reclamação, o árbitro não conseguiu sair. Aí gerou a pauta. Então, quando você fala se houve ou não a crítica por ter, é por isso, porque deu importância demais. Agora eu posso te falar o seguinte, eu acho errado na comunicação hoje, utilizar dessa ferramenta. Acontece uma situação inusitada que deu pauta de arbitragem e eu tenho que receber por mensagem a informação de um especialista em arbitragem para saber que decisão tomar. O jogo é inédito. Aconteceu no ano passado um pênalti de 2 bolas em campo que chutou. Ninguém da transmissão sabia explicar para o público o que aconteceu. Esse é o caso pontual. É isso que o comentarista de arbitragem tem que passar da informação. Quando acontecer, a pauta, não é o tempo todo. E aí eu sou favorável. Acho que algo interessante, acho que pra mim, pelo menos, você marcou uma geração. Quando eu digo isso, porque você era, como é que eu posso explicar? Você era a pessoa que nem como quando foi o... você citou o nome dele hoje, agora, que eu esqueci. Simon. Não, o outro. O Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Você, acho que pra minha geração, é o Arnaldo César Coelho. Porque você era essa pessoa que, não, vai falar de arbitragem? Vai vir com o Salvo Espino. Acho que é essa situação. E muito foi falado que você poderia ser essa pessoa que sucedia o Arnaldo César Coelho. Como que você vê essas pessoas que colocam você nessa posição? Não, nem tanto assim. O Arnaldo marcou uma história e ele fez uma dupla com o Galvão Bueno que acho que você não vai ver mais na comunicação, né? O Arnaldo é um comunicador nato também, né? E a regra é clara que ele criou, né? E aquele embate dele com o Galvão Bueno nos jogos da seleção brasileira, né? O Galvão torcendo para o Brasil e o Arnaldo sendo técnico, aquilo criou uma geração. Assim, não tem a substituição propriamente dita, né? Não, isso não, nem cada um no seu momento, cada um na sua área. Mas aquela dupla,
Arnaldo César Coelho e Galvão Bueno, que foi sensacional, que marcou a história, e você não vai ter mais essa dupla. Bom, muito legal. Acho que para fechar o programa com uma pergunta assim, eu queria saber, além da situação da arbitragem em si, eu quero saber se ela vai ser profissionalizada ou não, se ela vai, como é que isso vai acontecer. Como você vê o futuro da arbitragem brasileira? A pergunta vale um simpósio, né? A gente teria que ficar debatendo aqui bastante tempo, né? Eu entrei, Gustavo, na arbitragem em 1990. Lá eu escutava falar, vai mudar tudo, vai profissionalizar. Em 1990, se preparem, que vai profissionalizar, e nunca aconteceu. Em 2014, o então presidente da FIFA, José Blatter, falou o seguinte: ó, estou aqui no Brasil, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e não vou mais aceitar aqui no Brasil que não seja uma arbitragem profissionalizada, uma arbitragem com dedicação exclusiva. Não mudou nada. Nós estamos em 2025, não mudou nada. Então, essa sua pergunta ela é importante. Eu acho que depende um pouco da vontade. O comando da CBF agora mudou, depende um pouco da estrutura do futebol brasileiro. Eu sou muito favorável ao projeto de SAFs, onde você profissionaliza mais, onde são investidores. Eu sou muito favorável ao projeto de ligas. Então entendo eu que quando as ligas tomarem conta, elas, né, ou a liga, vai exigir uma qualificação maior do árbitro, e aí sim eu sou otimista. Eu vejo que a partir desse momento a arbitragem vai ser mais técnica do que política, né? Porque vai ter uma exigência de trabalho melhor, vai ter uma exigência de qualificação. E aí quem são? Os contratantes, que são as ligas, vão contratar e vão exigir. E aí deve exigir. Se você me perguntar, hoje, o modelo, eu mostro cartão vermelho para o modelo atual da arbitragem brasileira. Mas eu sou otimista, quem sabe, numa próxima vez eu possa vir aqui falar para você, agora é cartão verde. E dito isso, vai um cartão amarelo, um cartão vermelho para você e toda a equipe. Pô, muito obrigado, que isso. Acho que, nossa, que legal. Eu queria, uma tradição aqui no programa, que todo convidado que passa, eu entrego uma camisa minha da Taça das Favelas, onde eu fui comunicador, onde eu fui coordenador, e foi basicamente onde eu comecei. Então, eu fico muito feliz de poder colocar a sua assinatura aqui, tá aqui a camisa. Fico muito feliz mesmo, porque foi aí que eu comecei, então aí eu quero continuar, é aí que vai ficar onde as pessoas que eu consegui conversar, as pessoas que eu consegui trazer a verdade para cá, e acho muito interessante isso. Interessante é meu de estar aqui, né, nesse projeto que é tão maravilhoso, né, de você fazer e de ter aí realmente lá na Taça das Favelas. E o sucesso para você, sucesso para todos que se dediquem, que se capacitam, né? E aí está um grande projeto, que é a Taça das Favelas, o nível que ela chegou, a forma como ela chegou. E é um papel nosso, sim, é um papel nosso como cidadão, é um papel de todos nós, de dar a nossa parcela, de dar a nossa contribuição. E eu que fico feliz de colocar minha assinatura num projeto tão maravilhoso. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Sálvio? Espero poder te entrevistar em outros momentos. Quem sabe um dia trabalhar com o Sálvio, para ele discordar da minha opinião, que certamente estará errado, ele vai estar certo. Vai ser muito legal. Então, muito obrigado, viu, Sálvio, pela presença. Foi uma honra te conhecer, viu? A honra é minha, um prazer. Um abraço a todos. Valeu!